Amados, a paz, boa tarde. Eu sou Leandro Novaes e eu já dei um testemunho, né? Sendo um ex-espírita. Não é uma retaliação, mas, segundo a palavra de Deus, diz que aqueles que se apresentarem, vou falar da minha maneira, do meu entendimento, mediante aos homens, ele apresentará a mim mediante ao Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, não é retaliação, respeito o posicionamento religioso de todos, é a liberdade de expressão, mas eu tenho direito de me posicionar. E hoje eu vim falar aqui um pouco do que eu leio, do que eu estudo sobre Paulo. Ele é reconhecido como pai da fé, porque é incrível o que ele assume mediante a palavra de Deus. Gálatas 1:10 diz assim, a minha e a sua Bíblia: o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Temos que agradar ao Senhor, nossas atitudes, nossas palavras. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. Paulo, quando conheceu Jesus, ele não apagou os pecados da sua mente, porque ele usava isso, ao meu estudo, como testemunho, que pode, e foi pregar a fé, não segundo a lei dos homens, mas segundo o que Jesus deixou. Então, ainda mais, leio aqui aos irmãos que o tanto quanto é interessante em Gálatas 10 a 13 eu acabei de ler. Agora vamos para Gálatas 4:12. Diz assim: sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, quer dizer, nós somos movidos também pelo amor, pela dor, pela perseverança, por um caminho que Deus nos coloca para suprir. Aí eu fui tentar saber, né, a necessidade física, né, a enfermidade de Paulo. E está aqui em Gálatas 6:11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, o que aponta aqui é uma deficiência de visão. Paulo era reconhecido como o pai da fé, reconhecido entre o nosso meio hoje como o pai da fé. E eu falo para você, se liberta e vai viver a fé. Vai viver pela fé. Nada pode te prender.
Em Mateus 11, 28 a 30. Está aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, não dos homens, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, eu não sei a dificuldade, o país vive em crise. Mateus, Lucas, falam muito sobre enfermidade, sobre cura, sobre a fé, sobre a procura da fé. Crê no teu Deus de todo o coração e Ele te libertará de todo pecado. Tome uma decisão. Tome uma decisão. O meu testemunho anterior foi um testemunho de decisão. Tome sua decisão. Procure conforto na palavra. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual o entrave que há na aceitação, as barreiras postas pelo mover, né, dos antes-deuses, é assim melhor dizer, porque eu gosto de exaltar sempre o nome de Deus, na sua luta. Entrega o teu caminho a Deus, a Jesus. Ore, busque conforto naquele que te amou de tal maneira que entregou a sua vida para que você viva em liberdade. E o ame de coração, que o reconheça. Não deixe sua cabeça baixar mediante as dificuldades. Não lute com as armas dos homens, mediante a lei dos homens, mas lute para se fortalecer na sua fé, naquele que tudo pode e tudo crê. Paulo, ele diz aqui que foi o maior, se julgava o maior dos pecadores, mas é conhecido como rei da fé porque ele só fala sobre fé, sobre crer, sobre o mover do Senhor, sobre aquele que qual você tem que acreditar e pôr à sua frente nas suas batalhas, quer seja espirituais, quer seja materiais, quer seja de qualquer maneira que você esteja passando. Às vezes o incômodo do maligno no seu subconsciente, das guerras internas que há, que é contra a carne, contra o espírito. Abdicai de tudo e procurai conforto na palavra. Procure se orientar, porque a Bíblia ela é revelada mediante ao que Deus tem para você. Entrega o teu coração a Deus. Ele vai mover a sua causa e Ele sabe o que é melhor para você. Assim como Paulo reconheceu os caminhos errados, reconheça os seus caminhos errados, pare e passe a andar correto. Os cansados da batalha espiritual contra a carne, do que vem recebendo da vida. Aquele que planta para a carne, da carne colherá. Daquele que planta do espírito, ceifará. Então, procure andar correto, procure andar em espírito, procure ver as suas atitudes, reconheça as suas falhas, corrija mediante novas atitudes, corrija com mansidão, com perdão, não deixa de corrigir, mas corrija da maneira correta. Então esse é o meu recado de hoje, reconheça o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, estou falando de Cristo. Vá à igreja, se integre, procure uma vida cristã, procure saber de como melhorar seu comportamento, saiba ouvir, não imponha a resistência do espírito e da carne, mas
liberte-se de todo mal, se batize. Porque Jesus foi batizado, então ele é o exemplo. Não questione, procure saber. Ore antes de ler a palavra, porque ela vai te revelar. Ela vai te revelar. Tenha intimidade com Cristo, uma intimidade cristã, uma intimidade de respeito, de obediência, e tudo demais coisas serão acrescentadas, reveladas o caminho. A nossa fé se renova a cada manhã, porque buscamos aliança em Cristo. Tá bom? Essa é a minha palavra aí. Espero que o Senhor abençoe, integre, revele. Aquele que andou no pecado, no mundo desviado de Deus, no crime, no furto, nas maledicências, a cura. Porque Cristo, ele veio para os cansados, para os oprimidos, para aqueles que não têm direção, se direcionem. Para os doentes, lê Mateus, lê Marcos. A fé pode te curar, a fé vai te curar, vai te libertar. Tá bom? Eu tenho um outro testemunho, porque não é criar retaliação, que eu sou filho de Deus, mas eu tenho que falar para os homens, eu tenho que me apresentar a Cristo aos homens, para que Ele me apresente diante ao Pai. Fiquei com Deus, Deus abençoe. Alimente o seu espírito, alimente a sua alma, em nome de Jesus. Esse nome tem poder. A cruz está vazia, Ele vive entre nós, e o sangue derramado foi por mim e por você. Fica na paz.